Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Você já se indignou em face de alguém que ostenta sua riqueza por aí? Você se indigna com uma pessoa que compra uma Lamborghini de 2 milhões de reais e um Rolex de ouro, enquanto milhares de pessoas ao seu redor estão em condições de miséria? E aquela pessoa que sempre foi pobre e se tornou muito rica aí do dia para a noite? O famoso emergente. Sei lá, um jogador de futebol ou um cantor de pagode que estourou nas paradas de sucesso e de repente, o sujeito que passou boa parte da sua vida em alguma comunidade carente, agora ostenta em suas redes sociais um jatinho particular, um cordão de ouro no pescoço e uma viagem para Dubai ao lado de duas modelos. Você se sente incomodado com isso? Já parou aí para pensar quais são os motivos que te levaram a se indignar com o vídeo do gordinho do outfit? Ok, o vídeo é ridículo mesmo. Mas o que será que te incomodou? Foi a dancinha do menino ou o fato dos pais desse moleque terem gastado mais de 30 mil reais em roupas ridículas em um país onde muita gente não tem condições de fazer 3 refeições por dia? Bom, usando aí de uma psicologia das mais baratas possíveis, a ostentação é uma forma de autoafirmação. No caso aí de um pré-adolescente, isso é absolutamente normal. Nessa fase da vida, não somos bem resolvidos com nós mesmos e precisamos compensar isso de alguma forma. Mas quando um adulto sai ostentando por aí, realmente é algo patético. Desculpa se você usa, mas pra mim não tem nada mais cafona que aquelas camisetas com o nome da marca escrita em letras garrafais. Ou aquelas polos, com o cavalo da Ralph Lauren gigante no peito. O luxo de verdade é discreto, não chama atenção pra si. Já a ostentação é o oposto do luxo, pois quer fazer alarde, quer aparecer a qualquer custo. O sujeito que faz questão de ostentar sua riqueza aí na primeira oportunidade que tiver, no fundo se sente impotente e fracassado em outras áreas da sua vida. Sendo assim, precisa se autoafirmar para os outros, mostrando seus objetos caros. Mas achar a ostentação patética é bem diferente de achá-la imoral. O sujeito que chega em um bar da moda ostentando sua Ferrari não é inescrupuloso pelo fato de fazer isso em um dos países mais pobres do mundo. Saiba que o dono da Ferrari não é responsável pela pobreza aí que lhe cerca. Muito pelo contrário, para ter adquirido essa Ferrari, ele movimentou a economia e possibilitou indiretamente milhares de empregos e oportunidades para outros indivíduos. As pessoas que se indignam com a ostentação alheia, na verdade, estão se deixando levar por uma das grandes falácias esquerdistas, que é a de que o rico ficou rico às custas de quem é pobre. Essa lógica de que alguém fracassou é porque outro teve sucesso é falsa. A mais-valia do Karl Marx, em suma, significa que todos os lucros de um capitalista são perdas infligidas aos trabalhadores, uma espécie de confisco de horas de trabalho não pago. Isso é uma inverdade que não se sustenta na nossa realidade econômica, nem na realidade em que Marx vivia. No capitalismo, mesmo que um sujeito seja o pior dos egoístas e que gaste sua fortuna da forma mais superficial possível, esse sujeito ainda está movimentando o mercado, trocando seu dinheiro por produtos, não importam quais sejam esses produtos, e com isso está beneficiando alguém, que após ser beneficiado, também beneficiará outros em uma cadeia sem fim. Ou seja, mesmo enquanto decidido a gastar sua fortuna apenas em benefício próprio, ele estará indiretamente criando empregos e ajudando a construir uma sociedade melhor. Em Mateus 6, Jesus nos exorta a não acumular nosso tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam para roubar.
Jesus jamais aprovou o sujeito que fica acumulando dinheiro para se sentir mais seguro na sua riqueza, ao invés de confiar em Deus. E Cristo está certo, aliás, Jesus nunca estará errado. Ao invés de só acumular para si, deveríamos sim usar nosso dinheiro de forma abnegada para ajudar aqueles que precisam. Mas é fato também que hoje em dia ninguém acumula dinheiro embaixo da cama como na Palestina da época de Jesus. Hoje existe inflação, as pessoas aplicam seu dinheiro e mesmo com o capital aplicado em algum fundo bancário, essa grana, de uma forma ou de outra, estará movimentando a economia e beneficiando a sociedade de alguma forma. Uma das maiores ignorâncias que circula por aí contra os males do capitalismo é a de que o capitalista enriquece com o empobrecimento alheio. Isso já é um clichê nas bocas esquerdistas. Essa gente tem que entender que enriquecer à custa de empobrecer outras pessoas só seria possível em uma economia estática, como na ordem feudal da Idade Média. O dinheiro lá naquela época não funciona como força produtiva, mas apenas como um atestado de direito a uma certa quantidade genérica de bens, que se no caso vão para o bolso de um, inevitavelmente saem do bolso de outro. Essa quantidade fixa de bens e serviços tem de ser dividida com cautela, como uma única pizza que acabou de sair do forno para alimentar várias poucas famintas. Mas a partir do século XVIII, a coisa aí já começou a mudar de figura. A economia começou a alcançar um desenvolvimento acelerado. E assim entrou na era do rodízio de pizzas. Se uma pizza acabar, outras logo sairão quentinhas do forno. O dinheiro deixa de ser uma fonte esgotável e sua função muda radicalmente. Tanto que os bancos, mais parecidos aí com os bancos nos moldes de hoje, foram criados nessa época, pois ninguém poderia mais acumular dinheiro embaixo do colchão, tendo sim que apostá-lo rapidamente no próprio fluxo econômico para a inflação não fazer tudo virar pó. E hoje, nesse mundo globalizado, o mercado ganhou proporções absolutas. Quando um governo resolve parar de intervir no mercado para deixar aí fluir livremente, automaticamente os desníveis sociais são atenuados. Alguns ficarão exponencialmente mais ricos que outros, mas o ambiente estará sempre propício para gerar infinitas oportunidades, coibindo a pobreza e inviabilizando a miséria na sociedade. Só que um governo que interfere vorazmente no mercado, com o intuito aí de amenizar ou acabar com os desníveis sociais, gera um efeito completamente oposto. Deixa a economia em frangalhos e nivela as pessoas na margem da pobreza, com exceção, é lógico, da classe política dominante e dos empresários amiguinhos do governo. O problema do Brasil não é a desigualdade social dos brasileiros, mas a pobreza em si, e esta se resolve com mais capitalismo e menos Estado. Bom, nos últimos dias aí estão me pedindo insistentemente, que eu comentasse do tal gordinho do Outfit. E me nego a tecer comentários sobre coisas idiotas que repercutem na internet. Mas depois, pensando melhor, percebi que esse vídeo do gordinho pode trazer algumas lições pra gente. Não quero, de forma alguma, criticar um menino que não deve ter mais do que 14 anos e, portanto, não poderíamos exigir dele muita noção de realidade. Mas esse vídeo é um tanto quanto paradoxal, tanto pelo que ele representa, quanto pelas reações que incitou. Primeiramente, sobre o Outfit, como eu acabei de explicar, sendo eu um defensor da sociedade de livre mercado, eu não tenho nada, nem poderia ter nada contra. Eu posso até achar essa modinha ridícula e patética, mas jamais criticaria alguém pela forma como gasta o seu próprio dinheiro. Se quiser comprar um relógio de R$50,
ou um Hublot de 50 mil que mostra as horas da mesma forma, ótimo. Mas o que me surpreendeu foram as críticas das pessoas, principalmente de algumas que se consideram de direita, aos gastos, né? As críticas aí aos gastos do garoto, aliás, dos pais do garoto. Ou seja, essas pessoas estão indignadas com a liberdade de que outra pessoa tem para gastar o próprio dinheiro como quiser. E o cerne do pensamento comunista, socialista e fascista é que o Estado deve controlar os recursos, visto que o povo não sabe fazer isso de forma adequada. Temos que entender que se os ricos não gastarem seu dinheiro, nem que seja com futilidades, a riqueza não será redistribuída e milhares de trabalhadores que sobrevivem do mercado de luxo não poderão sustentar suas famílias. Só que o grande problema é que esse vídeo aí do gordinho não reflete essa realidade, pois é nítido que ali a maioria das coisas que o garoto mostrou são falsificadas. O gordinho ostentou réplicas fabricadas provavelmente na China. A carteira não é Gucci, o relógio não é Tag Heuer. E aí estão dois comportamentos endêmicos dos brasileiros que carecem urgente de mudança. O primeiro é o costume de votar em políticos populistas, que prometem acabar com a desigualdade social, mas que para isso regulam o mercado e privam através de altos impostos nosso acesso a produtos de primeira qualidade. O que nos leva a dar o tal do jeitinho brasileiro, achando aí que temos o mesmo poder de compra de um adolescente norte-americano de classe média. Para quem ainda não sabe, Civics e Corollas, carros que custam em média 90 mil reais no Brasil, são os veículos que na terra do Tio Sam qualquer universitário que faz bico de garçom pode comprar. O segundo comportamento é a aceitação da corrupção quando esta nos beneficia. As pequenas corrupções do dia a dia, como a compra de um relógio falsificado, a instalação do NetGato, ou mesmo baixar uma música de forma pirata. Essas coisas se configuram como roubo de propriedade intelectual, um crime que passa despercebido e que já se tornou cultural por aqui. E é mais ou menos isso que fazem os nossos políticos. Em uma esfera de vantagens bem maiores, eles aproveitam cada oportunidade de benefício e assim causam estragos avassaladores para toda a sociedade. Curte, se inscreve, compartilha e se puder contribuir com qualquer quantia para que esse canal se mantenha em plena atividade, o link do Apoia-se está aqui na descrição. Conto com você, até o próximo vídeo, valeu!